Megumi Fushiguro tá finalmente de volta e o Subusha foi derrotado finalmente, né, até que enfim, pelo milagre divino. Sukuna foi derrotado, né, depois de não sei quantos capítulos de uma batalha insana contra o Rei das Maldições, e Yuji Itadori, Nobara Kugisaki e o próprio Megumi Fushiguro conseguiram derrotar o Rei das Maldições. Mas vem cá, galera, que finalzinho foi esse do Itadori, hein? Rebolou pros cria direitinho, hein? Que papinho estranho esse do Yuji, cara. Mas relaxa, meu querido, relaxa, sossega o facho. Jujutsu tá acabando, mas a gente vai trazer pra vocês aqui todo o resumo desses spoilers do capítulo 268, que foi um capítulo simplesmente sensacional. Então vem comigo, queridão, que a gente vai destrinchar este capítulo pra vocês. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Wesley, você está no Fator Nerd. Galera, olha só, este capítulo ele começa de uma forma bem incrível, pra falar o mínimo, tá? Eu gostei pra caramba desse momento final, esse momento derradeiro ali do Sukuna, esse diálogo que ele teve com o Fushiguro. Eu achei bem interessante. A conversa do Sukuna com o Megumi nada mais é do que uma tentativa, pelo menos uma última tentativa, do Sukuna suprimir a alma do Fushiguro, já que o Yuji conseguiu, né, trazer o moleque de volta. O Yuji conseguiu, através daquele capítulo, acho que dos capítulos passados aí, reviver a esperança dentro deste moleque pra ele querer voltar a viver. Eu achei isso bem interessante. Então o Sukuna, vendo que ele tava perdendo o controle do moleque, do Fushiguro, ele precisava continuar suprimindo a alma do moleque pra que ele continuasse vivendo naquele corpo, né? E aí, cara, a gente tem um momento muito pica, muito épico aqui. Cara, eu curti pra caramba, tá? Relendo agora de manhã pra gravar, pra postar pra vocês, que é o fato do Megumi esfregar na cara do Sukuna enquanto ele vai se tornando aquela gosma malevolente ali, cara, que até o Sukuna tem medo de morrer. E isso dá uma profundidade, pelo menos na minha opinião, dá uma profundidade ainda maior pro Sukuna, tá? Quem tava reclamando aí que não teve Era Heian pra explorar um pouco mais do passado do Sukuna, cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se o GG acertou em não explorar ainda mais o passado do Sukuna, tá? A questão da criação dele, a questão, por exemplo, dele ter comido o próprio irmão dentro do ventre da mãe dele. Talvez ele devesse ter utilizado mais um ou dois capítulos aí. Eu acho que um capítulo já era o suficiente pra explorar um pouquinho mais o passado do Sukuna e como ele se tornou esse monstro, né, que ele é. E depois desse diálogo que pra mim foi simplesmente sensacional, a expansão de domínio do Itadori é mostrada. Realmente era uma expansão de domínio, cara. E ele consegue arrancar ali a essência do Sukuna de dentro do corpo do Megumi, ou o Megumi de dentro do corpo do Sukuna. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas a ilustração disso ficou sensacional. É como se o Itadori tivesse arrancado o Megumi das garras do Sukuna. Isso tá ilustrado, cara, e ficou do cacete. Eu gostei muito. E aí depois que o Itadori arrancou a essência do Sukuna de dentro do Megumi, cara, a gente tem ali uma cena muito nojenta, engraçada e nojenta, tá? Que é um resto do Sukuna, parecendo um cocô, parecendo um monte de cocô jogado ali no chão, que é bem condizente com o personagem. O Sukuna, ele é um inseto, o Sukuna, ele é um monstro, cara, ele tinha que ter esse final. O que eu não gostei foi com o que o Itadori fez logo depois disso. E o que o nosso querido Itadori fez depois disso foi basicamente rebolar lentinho pro Sukuna, né, cara? Pô, que papinho furado. Ah, irmão, na moral, esse papinho aqui de virtude, não tem virtude pro Sukuna, cara. Sukuna é um monstro, Sukuna matou milhares de pessoas, Sukuna é um assassino, um canibal, cara. Vem com esse papinho de virtude agora, nesse final. Ah, pelo amor de Deus, você quer dizer que o Sukuna, então, ele vai ter uma última chance de se redimir? Ah, para, pô, peraí. E aí o Yuji vem com aquele discurso no jutsu do Naruto, né? É basicamente ele tentando replicar o que acontece em Naruto. Ai, Sukuna, eu já fui como você. Nesse caso aqui do Itadori, ele fala, Sukuna, eu sou como você. Ah, pelo amor de Deus. O Itadori diz pro Sukuna que eles dois nasceram carregando uma maldição sem nem perceberem. E o tipo de monstro que eles se tornariam dependiam da sorte. E no caso do Itadori, né, ele teve o avô dele. E aí o Itadori rebola lentinho pro Sukuna dizendo, olha, vamos tentar de novo, Sukuna. Não pra amaldiçoar alguém, mas pra viver com outro alguém. Mesmo que ninguém mais o aceite, somente eu poderei viver com você. Véi, pô, na moral, bicho, cara, eu vendo isso aqui, eu só me lembro daquele capítulo 212, se eu não me engano, que é o capítulo que o Sukuna, ele toma o corpo do Megumi. Ele e a Uraume, cara, eles humilhando o Itadori, bicho. Eles humilhando o Itadori, dando risada, desprezando o moleque, desde lá até agora. Na verdade, desde o começo de Jujutsu Kaisen, o Sukuna, ele humilha, ele menospreza, ele pisa na cabeça do Itadori, cara. Ele destruiu Shibuya, matou milhares de pessoas, matou Junpei, matou outras pessoas importantíssimas pro moleque, pro Itadori, pra no final o Yuji vir com esse papinho, cara.
pô, completamente broxante, na moral. E no final, aquilo que era o mais lógico que acontecesse, se pá, nem vai acontecer, cara, que era o Itadori sozinho, sendo o prota de Jujutsu Kaisen, derrotar o Sukuna. Não aconteceu, cara, ele não conseguiu derrotar o Sukuna sozinho, ele precisou de ajuda até os últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, mesmo o Sukuna tendo sido arregaçado pelo vazio do Gojo. O Yuji não conseguiu derrotar o Sukuna sozinho, e eu tenho 2 pontos em relação a isso. Primeiro, é frustrante você ter um protagonista de um Battle Shonen que não consegue demonstrar um nível de poder final nos últimos capítulos o suficiente para derrotar o grande vilão, cara. Isso é broxante. Mas em contrapartida, a gente tem que ser lógico e tentar ser um pouco coerente, embora Jujutsu Kaisen tenha algumas incoerências. Que é o seguinte, amigão, você pediu pro Yuji, que se tornou um feiticeiro Jujutsu recentemente, comparado ao Sukuna, que é um objeto amaldiçoado ou é uma maldição milenar, véi, não tem como esse moleque derrotar o Sukuna. Só se o Sukuna tivesse sem as 2 pernas, sem os 4 braços, decapitado praticamente. O Sukuna fosse só um cotoco de ser ali na frente do Itadori pra talvez aí o Itadori conseguir derrotar o Sukuna. E isso fica ainda mais evidente com o discurso final da Uraume. Mas a gente também já entra na parte da Uraume, calma aí. Mas voltando pra esse momento final do Itadori com o Sukuna, eu não sei o que o Yuji vai fazer, cara, sinceramente. O que é que ele pretende? Ele quer fazer o quê? O que é que o GG queria aqui? Transformar o Sukuna numa espécie de Kurama? É isso que ele queria? Bicho, completamente anticlimático. Com todo respeito. Tudo bem que tem aquele discurso do Gojo pro Sukuna de quem que vai te ensinar o que é o amor. Será que esse é o Itadori? Mas, véi, faltam 3 capítulos pra acabar. Ou então a gente tem 2 cenários. O Itadori vai ensinar o que é amor pro Sukuna, lá ele. Fora de tela, ou na nossa imaginação, né, quando o Jujutsu acabar, ou nós teremos o spin-off aí de Jujutsu Kaisen futuramente pra mostrar o que vai acontecer. Mas, moleque, na moral, eu não gostei, cara. Eu não gostei. Eu acho que o Sukuna deveria realmente ter ido jogar no Vasco como foi, mas ido de fato, velho. Não ficar ali o resquício dele na humanidade. Eu não gostei nada disso, bichão. O Sukuna foi miserável, foi destruidor, cara. Foi um vilão de verdade no sentido de terrorismo, de questão de poder, no questão de, cara, dele destruir, oprimir, massacrar tantos e tantos feiticeiros Jujutsus, pra agora esse cara ele ter a última oportunidade pro Yuji vir com esse discursinho, mano, isso aqui não tem cabimento pra mim não. Então a gente chega finalmente aqui na Uraume e no Hakari, depois de um longo jantar entre os dois ali jogando um pokerzinho, cara. Finalmente o GG Akutami lembrou que tinha 2 personagens que ele colocou na obra, olha só. E ele traz quem? Uraume, Hakari, pra gente ver um encerramento dessa batalha. E pasmem, tecnicamente nós tivemos um vencedor aqui que é o Hakari, mas não porque ele conseguiu derrotar o Uraume, mas também vou te falar, hein, cara, que personagemzinho bunda é esse Hakari, tá? Quando ele apareceu, eu pensei que esse bicho ele ia ser muito mais poderoso, cara, por tudo que foi criado em volta desse cara aí, mas meu irmão, ele não conseguiu derrotar o Uraume, cara. Com todo respeito, vou te contar, hein. Então aquele gato caolho safado, lembrando que tinha 2 personagens que ele adicionou na obra, o que ele faz? Ele traz agora pra algumas páginazinhas o desfecho disso aí, né? A Uraume diz então pro Hakari que acabou, né? O Hakari concordando, o pai e tal ali, os 2 trocando aquele papinho bom e velho, e a Uraume me solta um POV dela muito interessante aqui, tá? Ela diz que é o seguinte: não resta mais nada pra fazer. Se o mestre Sukuna perdesse, a única causa pra sua derrota seria por ser um corpo encarnado. Não haveria outro motivo. Não é que vocês são fortes, só tiveram sorte e se salvaram por ter nascido 1000 anos depois dele. E olha que eu vou ter que concordar, hein, rapaziada, porque o counter do Sukuna aqui era simplesmente a técnica da ressonância da Nobara e a técnica da expansão de domínio ali do Itadori, que era focada justamente na divisão da alma ali em acertar a alma. Se o Sukuna não tivesse encarnado em outro corpo, bichão, ele não teria sido derrotado, de fato. O GG ele criou outro personagem, na verdade 2, né, que são indestrutíveis praticamente, que é o Gojo e o Sukuna. Só um conseguiu derrotar o outro e conseguiu derrotar de uma forma até duvidosa, tá? E o Sukuna realmente só foi derrotado porque ele tava no corpo encarnado, porque senão, se ele não tivesse, ele tivesse no corpo original dele, o Itadori e a Nobara não teriam conseguido fazer nada contra o Sukuna, porque não teria counter pra ele, não teria ponto fraco pro Sukuna na questão da divisão da alma, não teria nada disso. Ele teria conseguido solar todo mundo do universo de Jujutsu Kaisen de boinha. Então a Uraume decide simplesmente desviver a sua existência do universo do mundo ali de Jujutsu Kaisen, porque pra ela não faz mais sentido continuar vivendo, já que o Sukuna tá morto, o Sukuna perdeu, né? O que é coerente com o propósito dela, né? Desde que ela foi adicionada na obra, ela foi adicionada para ser uma serva do Sukuna, apenas isso, nada mais que isso. Então, se não tinha mais ninguém pra ela servir, que era o Sukuna,
a existência dela não faz mais sentido. E depois disso nós tivemos um breve time skip ali de alguns dias, ou meses, a gente não sabe, porque não foi deixado explícito pra gente no mangá, nos capítulos no vazamento, né? Quanto tempo se passou daqueles eventos finais ali da derrota do Sukuna, da morte da Uraume, pro Fushiguro agora acordando. Então nós temos aqui o trio reunidos novamente com a Kugisaki e o Itadori tentando fazer uma surpresa pro Megumi, enquanto ele descobre, porque ele já acordou, né? O Itadori então diz que chegou a hora de falar sobre coisas sérias, olha só, hein? E entrega 2 cartas que o Gojo deixou pra Kugisaki e deixou pro Megumi também. Pra Nobara, ele deixa a informação do que a mãe dela tá fazendo, cara. Não que ela se importa muito, como foi mostrado aqui, né? Ela tá cagando pra onde a mãe dela tá, ela não se importa nem um pouco. E pro Megumi, ele deixa a carta daquilo que a gente já esperava que acontecesse, que era o Gojo falando sobre o pai do Megumi. Só que ele não fala que é o maldito Toji, o pai do Megumi. Mandou o Toji de arrasta e desculpa aí por isso. Véi, isso aqui eu dei risada, porque é muito a personalidade do Gojo, véi. Que saudade desse bicho, cara. Que saudade desse personagem. Então eles dizem que tem que ir ver a Maki e os outros feiticeiros de jutsus que sobraram, né? E o Itadori então ele diz que essa reunião basicamente é sobre o Yuta. Eles dizem que tem que ajudar o Yuta, mas que tipo de ajuda é essa? A gente tem um balão de fala que diz, Yuta, seu desgraçado. Nos vazamentos de madrugada, foi colocado em cima desse balão de fala uma legenda que dizia o seguinte, uma voz estranha. Só que aqui, né, pela tradução do pessoal da Kazem Backup, que é uma tradução maravilhosa, muito bom o trabalho dos caras, eles fazem um trabalho incrível. Não tem nada disso do narrador dizendo que é uma voz estranha. Muitas teorias foram criadas em cima desse balão de fala. Disseram que poderia ser o Miguel ali conversando com o Yuta, o que eu acho que não faz o menor sentido. A Rika poderia ser a Rika, né, gritando com o Yuta ali, ofendendo ele por ter tomado uma decisão e se arriscado bastante, mas eu acho que não faria muito sentido a Rika, porque ela estaria chorando, vendo o Yuta tendo voltado à vida ali e tal, e tá vivo, tá bem, então acho que não faz muito sentido ser a Rika não. Agora, o que pode ser, e o que a maioria da fandom de Jujutsu adoraria que fosse, seria o Gojo de volta. Esse é o último capítulo para nós vermos Satoru Gojo de volta. Se no próximo capítulo o Satoru Gojo não aparecer aqui, então esqueça, amigão, não tem mais esperança desse cara voltar. E eu digo isso porque tudo que o GG levantou sobre a volta do Gojo, bicho, caiu por terra. Principalmente depois do Yuta ter tomado o corpo do Gojo. Mas mesmo assim, mesmo tomado o corpo do Gojo, existia uma esperança e existia espaço, uma brecha para que o Gojo voltasse caso o GG quisesse. E essa brecha é agora. A gente não sabe quanto tempo se passou desde os acontecimentos finais da morte do Sukuna, da Uraume, para agora quando o Megumi ele acordou. Então a gente não sabe o que aconteceu com o Yuta de verdade. Claramente aqui o Yuta não morreu, ele tá vivo. Mas o que aconteceu com o corpo do Gojo, com o cérebro do Gojo? O que aconteceu com o corpo do Yuta? Será que o Yuta tomou de vez o corpo do Gojo e vai viver naquele corpo? Será que o Gojo voltou de alguma maneira e tá fulo com o Yuta por ele ter se arriscado tanto? Será que o Gojo voltou e agora tá vivendo dentro de um boneco igual o Panda? Véi, o final desse capítulo aqui deixa muita teoria aberta pro próximo capítulo, né? É a última cartada e o último cenário pro Gojo voltar. Eu não sei se o Yuta teria sacrificado os 6 olhos do Gojo pra ele voltar, se o próprio Gojo conseguiria de alguma forma sacrificar um dos seus olhos, como teve aí essa semana uma teoria por causa do clipe do Avante lá, de Jujutsu Kaisen, dele voltar, se sacrificando um olho dele e tal. Eu não sei o que vai acontecer e muito menos dá pra saber o que vai acontecer. A gente faz suposições, porque o GG ele deixou muita coisa aberta agora com esse balão de fala. Quem é que tá gritando com o Yuta e ofendendo ele com essa intimidade? A Maki, ela tá aqui, então não é ela. Pode ser qualquer outro personagem, mas pra mim tá entre Rika e o próprio Gojo. Posso estar falando merda aqui porque eu sou um Gojozete e quero que o Honrado volte? Posso, cara, porque eu amo esse personagem e eu acho que ele deveria voltar. Ah, mas não faz sentido nenhum, mano, eu só quero fanservice, velho. Já deu a impressão de ter sido rushado porque o GG anunciou que acabaria em 5 capítulos. Então, meu irmão, não sendo uma merda, eu aceito qualquer final que apareça aqui pra gente, tá? Entrega o fanservice aí, amigão. É o que tem, é a única forma dele conseguir salvar o final dessa obra aqui sem que as pessoas falem que foi realmente uma merda. Porque muitos fãs de Jujutsu vão dizer que esse final não foi uma merda se o Gojo voltar. Isso é fato. O que ainda, na minha opinião, não salvaria o final de Jujutsu Kaisen, porque, meu irmão, o Kenjaku, por exemplo, que fez todo o plano, articulou tudo do jogo da Bate, eles têm mais 3 capítulos pra explorar a questão do jogo da Bate. O jogo da Bate acabou, não acabou, eles têm que explicar tudo isso, cara. Então, tudo isso, e o próprio Kenjaku ter morrido daquela forma, bicho, a gente sabe que o Yuta era o feiticeiro mais forte da Era Moderna pós-Gojo, mas, irmão, a Yuki Tsukumo não era fraca, era uma feiticeira de grau especial, e ele conseguiu derrotar ela, pra morrer simplesmente porque tava desatento e teve a cabeça cortada pelo Yuta. Por mais forte que o Yuta seja, ah não, cara, esse final aí
pro Kenjas eu não curti não, tá? Então se eles não explicarem direito o que foi esse jogo da Bate, como acabou, se vai acabar, se teremos spin-off, o que aconteceu com o Kenjaku de verdade, explicações sobre o corpo do Gojo, explicações sobre o corpo do Yuta, explicações sobre algumas coisas na obra, véi, só vai deixar claro que o GG só terminou Jujutsu Kaisen agora porque ele tava de saco cheio. E pra mim, isso estraga a obra. Isso estraga o final da obra. Ai, ai, hein? Mas enfim, o que vocês acharam deste capítulo de Jujutsu Kaisen, galera? Vocês curtiram? Vocês gostaram? Acharam rushado? Acharam coerente? O que vocês acharam do final do Sukuna? Comenta aí. Se você chegou aqui até agora e gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like porque me ajuda bastante. Semana que vem não teremos capítulo de Jujutsu Kaisen, mas teremos vídeo aqui no canal, então se inscreve para não perder nada. Demorou, galera? Vamos para os últimos 3 capítulos de Jujutsu Kaisen. O bicho vai pegar, meu irmão. Agora, o que vai acontecer, hein? Eu tô curioso para saber. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!